Era uma vez você. Você tá ali, acorda cedo, exausto, antes mesmo de começar o seu dia, né? E você olha no espelho e dá aquela respirada, né? Pensando como é que vai ser o dia de hoje. Sai correndo ali para tomar café, enfrentar o trânsito, que se for numa cidade grande que nem o Rio de Janeiro ou São Paulo é complicado. Ou começa a mergulhar ali nos seus afazeres do cotidiano, né? São diversos assuntos, prazos, cobranças, compromissos e tudo naquele fluxo incessante, né? Que não acaba nunca. E no final do dia, o que você mais quer ouvir da sua esposa ou dos seus filhos é: e aí, como é que foi seu dia? Para ter aquele apoio emocional, né? Mas parece que a frase não aparece. Ou ela é dita ali com pressa, em frente ao celular, a um tablet, com uma presença, mas com uma alma distante, né? Sem um real interesse. Quantas vezes você já sentiu cercado de gente, mas completamente sozinho? Quantas vezes você quis compartilhar alguma coisa com alguém e podia ser uma conquista ou até um medo, né? E sentiu que aquela pessoa estava ali, mas ela não estava te escutando de verdade. Ou pior, sentiu que você estava invisível ou não se sentia, de certa maneira, confortável para falar com as pessoas, porque queria ali evitar uma briga ou um determinado julgamento, né? E se isso parece familiar, saiba que essa sensação de estar sozinho, ela tem um nome, e o nome é solidão emocional. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver ali um melhor hábito, construir a disciplina, foco, ter uma vida mais saudável, né, mais produtiva, mas sem aquele desgaste emocional de que eu tenho que produzir o tempo todo, de que eu tenho que estar entregando o tempo todo, né? E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu gero aqui em formato de podcast, áudio, artigos e que vão com certeza te ajudar a sair dessa zona de conforto, gerar a energia que você precisa eventualmente para parar de procrastinar. Se você preferir, também pode acompanhar a gente por outros canais, eu não sei se você vai estar no YouTube, TikTok, enfim, Instagram, mas você pode acompanhar pelo canal que fizer mais sentido para você. E a solidão, ela virou uma nova epidemia, vamos dizer assim. A gente vive numa era de conexões muito rápidas, né, instantâneas. Às vezes você está ali navegando, encontrei uma pessoa, conectar. Mas elas são conexões superficiais, né? As redes sociais, mensagens, vídeos, tudo isso permite que a gente se relacione com dezenas, às vezes centenas, e digamos assim, para algumas pessoas, milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esses relacionamentos, muitos de nós acabam experimentando ali uma desconexão emocional. São pessoas que existem, mas que efetivamente não contribuem com as nossas emoções. E não é uma figura de linguagem. Pesquisadores já compararam os seus efeitos negativos à fumaça do cigarro. É estar emocionalmente doente. E isso marca o nosso corpo, marca nossas emoções, né? Enquanto isso, muita gente ainda acredita que felicidade é uma coisa que é uma fórmula mágica, né? Se eu tiver status ou poder, mais patrimônio, mais reconhecimento, dinheiro, isso vai ser o suficiente. Só que, e se eu te dissesse que essa fórmula, eventualmente ela está errada? Que o que realmente importa é o que está do seu lado, é quem está do seu lado, né? Como é que vocês estão conectados? Boas relações, elas mantêm a gente feliz, saudável, elas mantêm o nosso bem-estar e ponto final. E para você entender isso, eu vou falar aqui de um estudo que foi iniciado em 1938, em plena crise econômica, que acompanhou a vida ali de centenas de pessoas por 80 anos. É isso mesmo, você não ouviu errado, foram 80 anos acompanhando a vida das pessoas para saber o que estava acontecendo e o que era relevante para essas pessoas, para o bem-estar dessas pessoas. E os pesquisadores, eles observaram escolhas, perdas, alegrias, questões de saúde e especificamente as relações humanas. E esse famoso estudo, que foi de Harvard, ele fala sobre o desenvolvimento adulto. Então, depois de tantas décadas trabalhando ali com essas pessoas, os resultados puderam ser resumidos, digamos assim, em uma única frase. É claro que os resultados são muito maiores do que isso, mas essa frase ela fala muito bem do que a gente está tratando aqui. Boas relações nos mantêm mais felizes e saudáveis, e ponto final. Não foi o QI, não foi a conta bancária, não foi o prestígio ou o crescimento ou sucesso que é individual ou dinheiro que promoveram o bem-estar. A longevidade e o bem-estar, eles vieram da qualidade das conexões humanas que foram sendo criadas ao longo desses anos. Relacionamentos de qualidade não são um luxo para as pessoas, eles são uma necessidade quase que biológica, né, fisiológica, para a gente continuar vivo e feliz e saudável, né? Para facilitar esse entendimento, vamos pensar no seguinte cenário. Imagine que o seu corpo é como se fosse uma orquestra, né? A orquestra sinfônica lá. Cada órgão, cada sistema, cada célula tem ali um instrumento que está tocando.
A harmonia, ela exige que você tenha ali um maestro, uma pessoa, um regulador, uma pessoa que está orquestrando literalmente ali essa orquestra. E na nossa biologia, esse maestro, ele é o sistema nervoso, é o cérebro, e é também o conjunto de hormônios que a gente tem. E quando a gente vive com vínculos, né, relacionamentos saudáveis, com respeito, com afeto, sentindo ali pertencimento, o maestro, ele conduz essa melodia assim, com equilíbrio. Quando a gente é rejeitado por outro lado, é abandonado, ou vive relações tóxicas, esse maestro, ele já toca ali uma música com determinada tensão, né? Todos nós já vivemos em algum momento da nossa vida alguma relação que não foi tão boa, não foi tão harmoniosa, né? Como é que você se sentia nessa relação? Como é que o seu corpo reagia nesses momentos? Provavelmente não reagia bem, né? Devia ser uma merda. A solidão mata, e não é metaforicamente falando. Segundo alguns estudos da Universidade de Brigham, nos Estados Unidos, pessoas com relações sociais frágeis, elas têm sim uma chance maior de até 50% mais risco de morte precoce. Um impacto comparável, se a gente fizer aí, ao tabagismo, ou até superior ao da obesidade. Outros estudos de Harvard e de Michigan, eles mostram ainda que adultos que passam por cenários de solidão crônica, eles têm 56% mais chance de sofrer um AVC. E uma revisão de 90 estudos internacionais publicados aí na revista científica Nature Human, ela também fala sobre como a solidão e esse isolamento social aumentam significativamente o risco de mortalidade, de doenças cardíacas, de depressão e até de demência. Em outras palavras, a solidão ela não é só uma questão de sentimento, é uma questão pública de saúde quase, né? Além disso, indicadores genéticos mostram que o isolamento emocional ele altera a expressão dos nossos genes relacionados à parte da resposta autoimune. Ou seja, se sentir só pode comprometer o seu sistema imunológico. E seus pais podem ser culpados também, né? Outro lado muito interessante desse estudo, ele mostra que homens que tinham uma relação afetuosa com as suas mães durante a infância, na idade adulta tinham um rendimento maior financeiro, relacionamentos mais estáveis, saúde mais robusta. E por que eventualmente isso acontece? Porque esses primeiros vínculos que eles tiveram aí durante a infância moldam os nossos mapas emocionais, que são as lentes pelas quais a gente interpreta o mundo e as pessoas. Se a gente aprende que o outro é acolhedor, que o outro é confiável, que ele está presente, a gente tende a buscar relações semelhantes. Se a gente aprende que o outro é instável, que vai nos abandonar em algum momento, ou que pode ser negligente, a gente pode repetir esse padrão de forma até inconsciente, né? Será que você dorme com o inimigo? Brincadeiras à parte, quando a gente fala de amor romântico, a gente está falando de um vínculo que é um dos vínculos mais poderosos da nossa vida, né? O relacionamento saudável, ele pode ser um solo fértil para o crescimento pessoal, mas um relacionamento disfuncional, tóxico, que não te traga benefícios, pode ser uma ferida aberta ali que dói todos os dias, sabe? Aquela casquinha que às vezes o seu machucado está cicatrizando, mas a casquinha está ali, a casquinha cai e ele volta a sangrar e volta a doer. Um relacionamento tóxico funciona mais ou menos assim, né? Quando a gente está falando de relacionamentos amorosos, a vulnerabilidade, né, você se colocar disponível e vulnerável para o próximo é essencial, é algo que a gente não pode deixar de lado, né? É preciso ter a capacidade e a liberdade para expor os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas imperfeições. Quando isso é acolhido pelo outro, aí nasce o que a gente chama de intimidade, né? Intimidade é exatamente isso, você se sentir confortável. Mas, por outro lado, quando você é rejeitado pelo outro, aí nasce a dor, nasce o afastamento, nasce a indiferença. Muitas pessoas, elas vivem, como eu falei, dormindo com o inimigo, emocionalmente falando, né? Casais que mal conversam, que se criticam o tempo todo, que têm rotinas vazias e até mesmo que competem entre si. A ausência da violência explícita, ela não significa que isso não vai causar um dano no relacionamento. A negligência emocional, ela também fere, às vezes, muito mais do que as pessoas imaginam, né? E relações sociais também valem muito dinheiro. Um dado surpreendente de um outro estudo ali de Harvard mostrou que homens que tinham relacionamentos fortes, né, relacionamentos sociais fortes, acabavam ganhando, em média, $141 mil a mais por ano do que aqueles que tinham relacionamentos mais frios, mais conflituosos.
E a gente não está falando de inteligência, porque aqui isso funcionou e foi medido para pessoas com QI maiores e menores. Isso mostra que a inteligência emocional e essa habilidade de relacionamento, né, a capacidade de se conectar com qualidade, são ativos às vezes mais valiosos do que eventualmente um diploma que você possa ter. Eles moldam a saúde, eles moldam a sua carreira, o seu propósito e inclusive a sua longevidade. Eu posso dizer que os meus relacionamentos, né, e meu networking, eles são muito fortes e que eles me dão segurança para saber que em algum momento, se eu tiver alguma necessidade, seja uma necessidade financeira, de trabalho ou até mesmo emocional, com certeza boa parte dessa rede que eu tenho vai me apoiar. Relacionamentos saudáveis, eles não acontecem por acaso, né? A gente já viu isso aqui. Eles são construções diárias, eles são escolhas conscientes, eles são essa presença constante, né? Consistente. É como se você estivesse cultivando uma planta. Você precisa botar ela no sol, botar água, podar, tomar cuidado, tudo isso importa. Mas antes de trazer o que você pode fazer para construir ou melhorar os seus relacionamentos, não os relacionamentos atuais ou os que você pretende construir, eu quero te apresentar um checklist com 10 pilares essenciais para ter relacionamentos saudáveis, né? E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você avalie cada um desses pilares de acordo com as suas relações familiares, românticas, de trabalho, de amizade, enfim, de forma geral, tá? Então o primeiro item é comunicação clara e não agressiva, né? Você expressa o que você sente sem culpar o outro. E a pergunta de reflexão aqui é: você expressa seus sentimentos sem acusação? Por exemplo, ao invés de você dizer, você nunca me escuta, você pode tentar alguma coisa como, eu me sinto meio ignorado quando eu falo com você e não tenho retorno. A segunda é a escuta ativa empática, ou seja, ouça, entenda, não tente responder ali na hora, né? E a pergunta reflexiva é: você realmente escuta ou você só espera a sua vez de falar? Então, repita o que você entendeu. Então, você ficou frustrado com o que aconteceu para você validar o entendimento do outro, né? O terceiro item é presença qualitativa. A gente já sabe que estar junto é diferente de estar presente, né? Você pode estar ali junto com a pessoa, mas não está nem prestando atenção. E a pergunta reflexiva aqui é: você está de corpo e alma presente nessa conversa? Desliga o celular quando você estiver conversando, jantando. Mostre para a pessoa o quanto ela é importante e quanto você está com atenção total nela, né? O quarto item é o cuidado consistente. O carinho verdadeiro, ele nasce das pequenas atitudes diárias. E a pergunta aqui é: você demonstra atenção com pequenos gestos diários? Às vezes é enviar uma mensagem inesperada, falando, tô com saudade, ou preparar um café, perguntar se chegou bem. Tudo isso faz diferença para outra pessoa. O quinto item é o respeito à individualidade. Amar é permitir que o outro seja quem ele é de verdade, né? E a pergunta reflexiva aqui é: você respeita os limites ou o espaço do outro nessa relação? Por exemplo, você apoia o tempo pessoal e os hobbies do outro sem cobrança, sem ciúme, sem querer que ele faça a mesma coisa que você? O sexto item do checklist é cumplicidade e apoio. Relacionamentos se fortalecem quando você tem uma torcida mútua, né? Então a pergunta aqui é: você é a torcida silenciosa ou você está na meta da outra pessoa? Diga coisas como: eu posso te apoiar hoje? E realmente ofereça ajuda de verdade, não é só da boca para fora. O sétimo item é flexibilidade e negociação, né? Relacionar-se mais do que sobre ajustar alguns valores e vencer ou perder. A pergunta aqui é: você consegue ceder na busca do meio termo? Um exemplo: o que a gente pode fazer para chegar a uma solução que seja boa para nós dois? Às vezes a gente vai ter isso até na hora da janta, de escolher o que vai ser a janta, né? O oitavo item é reconhecimento e gratidão. Pode parecer óbvio para você, mas não necessariamente é para o outro. E a pergunta aqui é: você valoriza o outro com palavras e atitudes? Um exemplo: obrigado por você ter cuidado disso hoje para mim, fez uma diferença enorme. Isso é muito importante. O nono item é conflito construtivo. Brigas, elas vão acontecer, mas elas têm que ter um objetivo de fortalecer os vínculos. Então se pergunte: você evita ataques pessoais e foca sempre no problema? E troque isso por: olha, eu senti falta disso, eu gostaria que a gente fizesse dessa maneira. Então esse alinhamento vai fazer uma diferença enorme.
E o 10º item é a clareza dos limites. Dizer não também é uma forma de se relacionar e de cuidar da relação, né? Você tem que saber dizer não sem se sentir culpado. E essa é a pergunta. Você diz não sem se sentir culpado? Hoje eu não posso, mas amanhã eu vou te ajudar. Você disse um não. Você não precisa ser perfeito em todos esses itens, mas esse mapa ele vai te ajudar a ver onde você pode investir o seu tempo e energia para melhorar relacionamento. Eu mesmo adoro um checklist, por isso que eu comecei por esse ponto, mas também existem outras formas e outras atitudes que você pode usar para criar ou retomar relacionamentos que eventualmente possam ter sido abalados ao longo do tempo, né? Então agora é exatamente a hora de eu trazer aqui para você e você aprender as 5 principais atitudes para mudar seus relacionamentos. E a primeira é reconhecer o que precisa ser curado. Pode ser em você, pode ser na relação que você está tentando nutrir, não faz diferença. Antes de se conectar com alguém, você tem que entender e se conectar consigo mesmo, senão você não vai conseguir criar relações saudáveis. Relações saudáveis começam quando você entende o que você está carregando ali. Então, feridas antigas, discussões, medo de rejeição, insegurança ou padrões que se repetem, eles podem estar ali no seu subconsciente e sabotar o começo ou até a evolução de relações que poderiam ser muito boas. Então, se pergunte, o que eu preciso curar ou compreender melhor antes de ter um relacionamento com o outro? Muitas vezes essa relação não ocorre porque você tem uma crença que te limita a se abrir de verdade com o outro, a ser genuíno. Então a ação prática que você pode fazer aqui é escrever 3 situações que te machucaram em relacionamentos anteriores. Pode ser amoroso, de família, profissional, de amizade, não faz muita diferença. E aí em seguida responda a 3 perguntas para que você possa refletir sobre elas. O que essa experiência me fez acreditar sobre relacionamentos? O que essa crença me traz? Ela ainda é verdadeira ou ela foi só uma forma de me proteger na época? Que novo significado eu posso dar a essa história para que eu possa seguir adiante de forma mais leve? Tudo isso é importante para que você consiga ter uma clareza das suas crenças e dos seus limitadores em relação a outros relacionamentos e que podem te prejudicar. A segunda atitude é aprender a conversar de forma honesta, de forma empática. Toda relação, ela nasce e ela se fortalece através da comunicação. Falar com verdade, com presença, com atenção, acolher o ponto de vista do outro é o que diferencia conexões mais profundas de relacionamentos mais superficiais, né, mais rasos. Então, se pergunte, eu comunico o que eu sinto de forma clara? Ou eu espero que o outro adivinhe o que eu quero? E muitas vezes isso acontece em casais, né? Então isso aqui também é para vocês, casais. Preste atenção se o que você está dizendo realmente está sendo entendido pelo outro. E as ações práticas que você pode fazer aqui é conversar de forma curiosa, sem ser aquele pisando em ovos ou defensivamente, né? Troque por que você fez isso por alguma coisa. Como é que você se sentiu? O que te fez levar a essa atitude? A empatia é quando você deixa o outro seguro para ele se abrir. A empatia é como se fosse a gasolina do bom relacionamento, né? A terceira atitude é cultive a presença e não a performance. E aí, estar fisicamente perto não é o mesmo que estar emocionalmente disponível ali, né? Lembra, presença não necessariamente é estar por perto. As relações que crescem são aquelas em que há uma atenção real e não só aquela convivência do dia a dia, né? Quando você chega para fazer ou para falar alguma coisa com alguém, essa pessoa para o que ela está fazendo para olhar para você, para olhar nos seus olhos, ou ela continua ali na tela, no computador e eventualmente na televisão. Então se pergunte, eu estou presente ou eu só estou disponível? E uma ação prática que você pode fazer aqui é marque um encontro, um passeio, um café, esteja ali 100% disponível para essa pessoa, para esse relacionamento, né? Olhe nos olhos, ouça de verdade, ria junto, tudo isso vai fazer com que você crie uma conexão mais verdadeira, né? A presença, ela vale muito mais do que qualquer demonstração pública nas redes sociais de que você está com essa pessoa, né? A quarta atitude é planeje pequenos gestos todos os dias, né? A gente falou aqui da consistência e de demonstração do amor todos os dias. Relações fortes, elas não são construídas num Big Bang, né? Num grande evento.
mas no dia a dia, né, no cotidiano. São pequenos gestos ali de gentileza, de reconhecimento, de cuidado pelo outro, que mantém vivo ou até fortalecem esse vínculo, né? Se pergunte, eu demonstro o que eu sinto por essa pessoa? Eu deixo claro ou espero que ela adivinhe? E algumas ações que você pode fazer é enviar uma mensagem ali de carinho, um elogio sincero. Poxa, eu estava pensando em você hoje, estou com saudade. Você só não pode mandar um fala sumido e nunca mais mandar nenhuma mensagem para a pessoa, né? O importante é você ter a consistência, né? Esses gestos simples, eles alimentam ali um vínculo que é mais forte ou eles podem reacender um vínculo que eventualmente tenha esfriado se for um relacionamento amoroso. E a quinta atitude é tenha coragem de abrir o coração, seja para você pedir um perdão ou para permitir um novo relacionamento. E esse é o que eu pessoalmente acho um dos mais importantes. Começar ou recomeçar exige que você tenha ali vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o oposto de orgulho. Então, às vezes, abrir o coração significa pedir desculpa, pedir perdão. Outras vezes significa permitir confiar numa pessoa de novo, mesmo depois de ter sido ali machucado. E isso mostra maturidade. O perdão não é esquecer o que aconteceu, é mudar o significado que o passado tem para você. Quando você perdoa, ou quando você se permite ali recomeçar um relacionamento, você deixa de carregar aquele peso da dor como uma defesa e cria um espaço ali para que você crie uma nova história ou para que você continue a história que você tinha com essa pessoa. E você não precisa estar errado para perdoar, tá? Muitas pessoas falam, não vou perdoar porque eu tô certo. Esse gesto de perdoar é um gesto de paz e não de definir quem está certo ou errado. Então, se pergunte, o que ou quem ainda ocupa esse espaço dentro de mim e gera uma dor emocional? E envie uma mensagem simples, verdadeira, vulnerável para essa pessoa. Algo como, eu estive pensando em você e eu sei que a gente tem as nossas diferenças, mas eu queria que a gente resolvesse esse problema, porque isso tem me feito mal. Ou se for um relacionamento novo, você pode falar, olha, gostei muito de conversar com você, eu quero te conhecer melhor e de forma vulnerável. Vamos nos relacionar. Essa transparência é muito importante. Porque enquanto o passado ocupa espaço, o presente ele não consegue entrar, entende? É como se tivesse o copo cheio, só depois que você esvazia um pouco que alguma coisa consegue entrar. E relacionamentos saudáveis, eles não caem do céu. Eles são, como eu falei, jardins que precisam ser cultivados com vulnerabilidade, com escuta e com coragem. Começar e recomeçar, às vezes isso dá medo, mas o medo é sinal de que isso é importante para você, importante nesse jogo da vida, né? Então, dê um passo de cada vez, um gesto, uma conversa, uma presença, porque no fim, o amor que a gente demonstra é o amor que fica e é o amor que a gente recebe de volta. As pessoas podem esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, imagine que você descubra que só tem mais um ano de vida. Esse cenário é bem complexo, né? O que você passaria a se importar de verdade? É difícil imaginar que você diria alguma coisa do tipo, poxa, eu queria ter respondido mais e-mails, participar de mais reuniões que poderiam ser uma mensagem. Nossa, isso me fez tanta falta, eu queria ter comprado mais. A maioria das pessoas, provavelmente, e você e eu, diríamos algo do tipo, poxa, eu queria ter dito mais eu te amo para as pessoas que eu gosto, que eu amo de verdade, com mais frequência. Eu queria ter dedicado mais meu tempo com os meus filhos, se você tiver filho assim como eu, até com o meu cachorro. Eu queria ter perdoado alguém antes que fosse tarde demais. E isso pode acontecer não porque você tem mais um ano, mas porque a pessoa talvez não esteja mais aqui. Porque no fim, o que pesa não são os bens materiais, mas os laços humanos que a gente tem, aqueles que seguram na sua mão nos dias sombrios, aqueles que celebram contigo os dias que a gente tem ali, os dias de sol, digamos assim. Às vezes a gente está correndo atrás de metas e a gente esquece de olhar o que está do nosso lado, mas a vida não é essa corrida solitária. Nós somos feitos uns para os outros e cultivar esses vínculos, isso não é um luxo, é uma necessidade, é uma urgência, é uma coisa biológica. O mundo precisa mais de pessoas inteiras, pessoas que amam, que acolhem, que curam, que não estão buscando perfeição, mas que estão buscando ali a presença. A gente precisa de relações que sejam autênticas, que permitam que a gente possa rir, chorar, errar, crescer e de forma natural. E tudo isso começa com você, com um gesto pequeno, com uma conversa sincera, com um olhar mais profundo. Relacionamentos não são parte da vida, eles são a vida. E se esse conteúdo
faz sentido para você, te arrepiou em algum momento quando eu falei, compartilha ele com alguém que precisa ouvir, que precisa estar mais próximo, que precisa dar mais atenção. Quem sabe essa pessoa, ou esse relacionamento que possa estar no início, possa ser retomado. E se você chegou até aqui, deixe um comentário, uma palavra, uma frase que descreva um relacionamento e o que ele representa para você. Então você pode colocar, por exemplo, alegria, bem-estar, comunidade, pertencimento. Diz aí o que faz sentido para você. E não deixe de assinar o canal, como eu falei, e ativar as notificações para que você acompanhe todos os episódios que são lançados aqui segunda-feira. E se você quiser, por alguma razão, se aprofundar mais no tema de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de crescimento, para melhorar aí a sua carreira, os seus relacionamentos, tem um programa chamado Programa Fora de Série, que é um treinamento meu completo, para desenvolver disciplina, foco, autoconhecimento, entender como é que funciona o nosso cérebro, para que você possa viver a vida com mais clareza, com mais autenticidade. O link vai estar aqui na descrição do episódio. E caso as inscrições não estejam abertas, você pode se cadastrar na lista de espera, que você vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.